Atualmente, em relação às medidas do Moro, estou otimista, acho que tem boa chance de ser aprovadas, mas, como vocês ouviram agora com o Jean, o principal pepino, o principal problema está na parte pré-processual, e essa legislação é mais difícil de ser modificada, porque envolve o interesse de várias corporações que pressionam para que não tenha mudança. Então, senhoras e senhores, Jeanzinho da Federal. Bom, alô? Tá. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu sou Jean Schmidt, sou agente da Polícia Federal há 12 anos. Sou um dos coordenadores do movimento dos policiais liberais e muito grato pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês sobre questões relativas à segurança pública. Inicialmente, eu tinha um apoio visual ali que favorecia mais para mostrar para vocês o que eu vou falar do que para me guiar, mas também para me guiar. Então, agora tivemos um probleminha de equipamento, vamos na parte só falando mesmo. Como quem falou, alguns comentários sobre o que ele acabou de dizer. Primeira coisa, hoje no Brasil a gente vive uma polícia extremamente acuada. Durante 30 anos a polícia foi colocada contra a parede, tudo que o policial fizer está errado, toda vez que ele agir com força ele é truculento, não interessa o que a outra parte fez. Toda vez que tiver um problema aonde o policial tem que se defender, ele tem que fazer isso com dinheiro próprio, o Estado não banca essa defesa dele. Então, isso tudo cria um clima muito ruim de trabalhar. Tá? E o fato é que também, pelas deficiências que nós vamos tratar aqui, o trabalho, o produto final das empresas polícia não é o ideal. E é isso que a gente quer hoje mudar. A gente tem que sair de uma situação onde a gente está hoje, muito aquém daquilo que seria o ideal, e o que a gente propõe é uma reforma das polícias que não é nenhuma novidade. Os Estados Unidos fizeram, os estados, né, porque são vários estados, fizeram essa reforma das polícias lá no início do século passado, lá no início de 1900. Então, nós não estamos inventando nada, nós não estamos inventando a roda, o que a gente quer é tentar copiar o que dá certo. Né? Primeiro, alguns dados, assim, que talvez nem todo mundo esteja familiarizado, questão de homicídio. O Brasil apresentou agora, vem numa escalada, ano a ano. O ano passado fechou em torno de 64 mil homicídios violentos, crimes violentos, homicídios decorrentes de violência. Isso é uma epidemia. O Brasil sozinho responde por um percentual muito alto dos crimes de homicídio de todo o planeta. A nossa taxa de homicídio é absolutamente superior a todos os países demais aqui da América Latina, tirando, claro, Venezuela, Nicarágua, países que vivem em convulsão social. Se comparar com Argentina, Paraguai e Uruguai, é um baile. Tá? Nós temos 30 e poucos homicídios para cada 100 habitantes, vamos falar os outros países em torno de 8, 10, 12%. É 3 vezes menor. O brasileiro é violento. Todos nós sabemos que o brasileiro médio não é violento. O povo brasileiro, ele se caracteriza por ser um povo gentil, um povo cortês, um povo, de certa forma, receptivo. Então, essa violência, criminalidade, não é um fenômeno que vem da população em geral. Ela vem especificamente de um grupo que não foi contido, provavelmente de propósito, nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos, a criminalidade teve meio que um salvo-conduto para agir no Brasil e para infernizar a nossa vida. E é isso que a gente quer tentar mudar. É isso que a gente precisa tentar mudar. Tem uma instituição dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, chamada CRISP, que é Centro de Estudos, alguma coisa de Segurança Pública. A responsável é a doutora Ludmila. Eu peguei alguns dados com eles que são muito interessantes. Eu não vou pedir desculpas por não ter números exatos, porque eu contava com vê-los, né? Mas eu vou pegar um apoio visual aqui só para não me perder. Hoje, o Brasil não vive uma situação de guerra.
né? Nós não vivemos nenhum tipo de guerra declarada, nós não temos nenhum inimigo, nós não temos bombardeio, nós não temos nada que teoricamente pudesse explicar um medo generalizado na população. Mas veja bem, quando a gente fala que não vive em guerra declarada, não quer dizer que a situação em que a gente esteja submetido não seja uma situação que possa ser equiparada à guerra. Uma das guerras mais violentas que já se teve nos últimos tempos foi a Guerra do Vietnã, americana. Na Guerra do Vietnã, estima-se que morreram 1 milhão de pessoas. E essa guerra durou 15 anos. Então, numa regra de 3 básica, a regra do Vietnã matou em torno de 60 e poucas mil pessoas por ano. Ou seja, a mesma coisa que o Brasil. Um dos confrontos mais violentos da história recente matou um pouquinho mais do que nós estamos, infelizmente, acostumados, porque quase ninguém se choca mais com isso, aqui no Brasil. Decorrência dessa situação, nesse estudo que o CRISP fez o seguinte: foram entrevistadas pessoas em 100 e poucas cidades, 128, se não me engano. Para vocês terem uma ideia dessas pessoas entrevistadas, os maiores medos que essas pessoas relataram, tá, para os pesquisadores, em torno de 50%, um pouquinho menos, entre 45% e 50%, morrer assassinado. 50% das pessoas entrevistadas têm medo de morrer assassinado, ter sua casa invadida ou arrombada, ou ter objetos pessoais tomados à força por roubo. Vejam bem, nós não estamos falando de pessoas que vivem em áreas de risco, nós estamos falando de um percentual entrevistado em 128 cidades, que, de certa forma, a ideia é que represente o senso comum, né? Então, um país onde 50% das pessoas, em tempo de paz, tem medo de ser assassinado, não está saudável, não está correto, alguma coisa não está certa. E dessas pessoas que têm o medo de ser assassinado, por incrível que pareça, quase 30% acredita que isso pode acontecer no próximo ano. Ou seja, 50% das pessoas entrevistadas acreditam que possam ser vítimas de homicídio, e dentro desse grupo, 30% acredita que isso pode acontecer no próximo ano. Então, essa é a sensação de insegurança que a gente convive. É isso que a gente viu crescer no país e que a gente precisa mudar. Nós precisamos dar um basta nisso e retomar o nosso país de volta. Exemplos de como isso afeta a vida de todo mundo. Além dessa sensação de pânico generalizada, essa mesma pesquisa mostra coisas que as pessoas deixam de fazer em função da violência, por medo da violência. As pessoas deixam de sair, as pessoas deixam de jantar fora à noite, deixam de comparecer a locais onde elas pensem que o risco dela pode ser aumentado, como grandes centros de diversões, coisas assim. Isso traz reflexo direto na economia. A pessoa não sai para jantar, a pessoa não sai para confraternizar com o amigo, a pessoa não se reúne com o grupo de trabalho para fazer um happy hour, por medo da violência. E aí até o Benê Barbosa, lá no evento do MBL que teve em Santo André, falou sobre isso muito bem, que ele diz o seguinte: a esquerda criou o termo violência, que é uma entidade abstrata que a gente pode botar a culpa de tudo. Não, a culpa é da violência. Eu não saio de casa, a culpa é da violência. Não, a culpa não é da violência, é dos criminosos. A violência é uma entidade abstrata. A entidade abstrata não faz nada. A violência não mata ninguém. Quem mata é um assassino. Quem rouba é um ladrão, é um assaltante. Então, a gente tem que começar dando nome às coisas, para começar a ter chance de melhorar. Como o Kim falou muito bem, um dos nossos problemas, né, introduzindo então essa parte de segurança e essa situação meio de descontrole que a gente vivencia, um dos grandes problemas que a gente tem é impunidade, ou seja, as pessoas não têm medo de serem punidas. Existem pesquisas que mostram que o tamanho da pena não importa se a pessoa acha que ela não vai ser condenada. Então, a impunidade, ela é um dos fatores que impulsiona a criminalidade. E a impunidade vem também do que o Kim falou, da pessoa que cometeu o crime ter o seu patrimônio preservado.
E a gente faz, eu já participei de investigações na Polícia Federal, aonde a gente passa 6, 8 meses acompanhando um alvo, com escuta telefônica, com vigilância, cuidando a casa do cara, vendo a movimentação dele, e em 6 a 8 meses tu não vê essa pessoa fazer nenhuma atividade lícita. Ele não trabalha em nada, ele não tem um emprego, ele não gera nenhum tipo de riqueza para ninguém, ele só comete crime. Seja contrabando, seja tráfico de drogas, seja estelionato, seja o crime que for, ele só vive de crime. Aí lá, ao final de 8 meses, a gente consegue juntar provas suficientes para convencer o juiz que aquela pessoa tem que ser segregada, consegue mandados de busca, mandados de prisão, preventiva, porque ele não foi julgado ainda, vai lá, prende aquela pessoa, mesmo que por pouco tempo, apreende bens que ele tinha, geralmente veículos, né? O que acontece que a gente vê depois, um pouquinho depois? Aquela pessoa que durante 8 meses nunca teve um dia de trabalho lícito, tem lá 100, 150 mil reais em patrimônio em veículos, a gente vê o juiz mandando devolver esses veículos para a mãe dele, que ele botou no nome, para o irmão dele, que ele botou no nome, para a companheira ou para o companheiro dele, que ele botou no nome. Ou seja, essa lavagem grosseira de dinheiro do criminoso, ao invés de botar no nome dele, botar em alguém próximo, funciona. Eu já vi lá na minha unidade, uma operação de tráfico de droga, o cara botou um veículo Corolla novo, um carro de um bom valor, no nome da mãe dele, uma senhora de 80 anos de idade que nunca teve carteira de motorista. Durante a investigação foi comprovado que esse carro viajou para a fronteira, seguramente para buscar droga. O que o juiz fez? Mandou devolver o carro para a senhorinha. Ele acreditou que a senhora de 80 anos, que ganha uma aposentadoria do INSS de menos de um salário mínimo e que nunca teve carteira, é a proprietária de um carro de 90 mil reais, que não é do filho dela, que é traficante. Então, esse tipo de coisa a gente tem que tratar, e parece que agora o governo está começando a mexer nisso. Só que isso são coisas que ocorrem depois da investigação. O nosso maior problema ainda está na investigação em si. Um dado que apavora quem não está acostumado, quem, infelizmente, né, apavora quem não está acostumado, apavora até quem está acostumado, mas o costume faz com que a gente veja com menos espanto ele, é que no Brasil, estatisticamente, na média, de 8 a 10% dos crimes de homicídio, daqueles 64 mil crimes, são esclarecidos. Ou seja, a polícia consegue apontar quem fez, como fez, com certeza suficiente para conseguir dali uma condenação. O que espanta quando a gente começa a pensar? Se 8% de 64 mil é esclarecido, quer dizer que 58, chutando alto, sem muita preocupação com a matemática exata, 58 mil homicídios, ninguém nunca vai saber quem fez. As pessoas que cometeram esses crimes nunca serão condenadas e nunca pagarão por esses crimes. Que estímulo essa pessoa tem para deixar de ser criminosa? Se eu fiz uma vez e funcionou, por que eu não continuo? Essa deficiência toda se deve, o discurso formal, a política formal, o político tradicional, e infelizmente até os comandos das polícias, atribuem não, é falta de efetivo, é falta de dinheiro, é falta de viatura, é falta de colete. Não, não é. Não é. Nós temos uma estrutura policial que ela veio junto nas caravelas, no porão das caravelas, junto com as tartarugas que os caras traziam para se alimentar durante a viagem, veio o nosso sistema de investigação policial, baseado em inquérito policial, que é um instrumento arcaico de investigação que não é usado em mais nenhum local do mundo, como ele funciona aqui no Brasil. No início tinha alguns países africanos, como Angola, Uganda, alguma coisa assim, não vou chutar nome para não errar, que tinham esse mesmo sistema, porque também eram países que foram colonizados por portugueses. Nem eles usam mais. Tá? E nós continuamos, nós insistimos. É como se eu comprasse uma geladeira que não funciona e achasse que se eu botar mais gás ou mais energia nela, ela vai gelar melhor. Não, ela não vai, ela vai continuar sendo uma encrenca. Né? Usando uma analogia, seria como eu pegar uma Ferrari com um motor de Fiat 147 e achar que esse troço vai funcionar. Não vai. Não tem aditivo, não tem combustível, não tem dinheiro que eu bote nessa geringonça que vai fazer ela funcionar. Tanto que se a gente fizer uma regra de 3 também,
Agora, eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, fui advogado um tempo antes de entrar na polícia. Hoje eu estou me graduando em Engenharia Civil, então saí das humanas para as exatas. Ainda usando a matemática, se com o investimento atual que a gente tem em segurança pública, a gente consegue de 8% a 10% de solução de crime, se nós dobrarmos esse investimento, chegaria a 20%. Resolve? 20% seria um número razoável? Não, né? O razoável é algo próximo de 100. E por que isso não funciona? Porque toda a nossa estrutura policial, ela é arcaica e subaproveitada. Sem o apoio visual, eu vou ter que exigir um movimento, um exercício de abstração de vocês, mas vamos lá. Todo mundo que olha seriado americano, filme americano, que até tem um amigo, Eliel Teixeira, policial, ele é brasileiro, policial em Los Angeles, deputy sheriff, ele fala isso. A gente está acostumado a ver, né? Os americanos gostam muito de filme de médico, policial e advogado. Os seriados, os filmes, os que eles mais fazem envolvem essas categorias, bombeiro também. Isso está muito forte no imaginário deles, então eles trabalham muito sobre isso. Todo mundo que já viu um seriado americano vê como é que funciona. Ocorreu um crime, a pessoa liga, chega uma viatura da polícia, geralmente com um policial só. Se for uma coisa simples que ele possa resolver, esse policial vai resolver sozinho, primeiro, porque ele tem autoridade. Porque ninguém vai chegar e tentar impedir ele de fazer uma prisão, como acontece no Brasil, que a gente vê cenas dantescas de 3 ou 4 policiais militares tentando imobilizar um criminoso, e 10, 15 populares em roda gritando e às vezes até tentando segurar os policiais para que não prendam o criminoso, né? Ele tem essa autonomia. Se ele não tiver, em 3, 5 minutos vai chegar reforço e ele vai resolver. Lá, esse policial vai conduzir toda a investigação referente àquele crime. Então, vamos pegar, a minha mulher é policial civil, ela trabalha na Delegacia da Mulher, que infelizmente ainda é uma realidade no país, essa questão da agressão, da violência contra as mulheres. Um caso típico de violência contra a mulher, que esteja ocorrendo uma agressão, que alguém acione a polícia militar para ir lá dar esse atendimento, hoje como é que funciona no Brasil? A polícia militar vai lá, porque essa é a função dela, é a polícia ostensiva preventiva, e vai atender o chamado. Vai chegar lá, vai se dar com o agressor, com a vítima, eventuais testemunhas da família, vizinhos, alguém que presenciou o crime. Para quem, provavelmente, né, a maioria das pessoas não é da área de direito, mas para tu poder processar alguém, para tu poder condenar alguém, o que tu precisa é isso. Tu precisa ter fato, autoria, né, o fato envolve materialidade, ou seja, eu comprovar que aconteceu o crime, no caso da violência é com laudo do IML, autoria, eu dizer quem cometeu o crime foi essa pessoa, e provas, né, que uma coisa ligue a outra. Num caso de violência doméstica, fato, autoria e materialidade estão juntos no local da ação policial. Ou seja, quando essa patrulha da Polícia Militar consegue chegar lá no momento da agressão ou logo depois, ela tem total condição de apurar fato, autoria e materialidade. Se fosse no sistema americano, está resolvido o problema. Encaminha a vítima para tratamento e exame para constatar a materialidade e preservar a saúde dela, detém o acusado, leva para a instituição policial, onde ele vai ser processado devidamente, e enumera, elenca essas provas para ser apresentado para o judiciário, via Ministério Público, que vai gerar a condenação desse agressor. Pronto, acabou. Em 1 hora está feito a investigação. Tá? Esse é o sistema americano. O que a gente convenciona a chamar isso? É a polícia de ciclo completo. O ciclo completo de polícia, que vocês, se Deus quiser, vão começar a ouvir falar sobre isso com frequência, né? Porque nós estamos um século atrasado, mas nunca é tarde. É isso, é o policial que atendeu a ocorrência, aquele policial que foi chamado, que compareceu ao local, que presenciou a ocorrência, ele vai fazer a investigação completa daquele fato, até o fim, e ele vai apresentar aquele fato para o judiciário para ser julgado. Claro que sempre existe um órgão acusador, que é o Ministério Público, que vai fazer o procedimento formal perante a Justiça, mas quem vai levar elementos para que o Ministério Público trabalhe é esse policial. Agora vamos como é que funciona no Brasil. Tá? Só para vocês terem uma ideia, isso aí num gráfico fica bem mais visual, mas acho que você consegue entender.
No sistema americano, teve a violência, a polícia compareceu no local, agressor está lá, vítima está lá. Pega a vítima, conduz para ser tratado dos seus ferimentos, enfim, feito o laudo das lesões, da agressão que ela sofreu, conduz o criminoso para a unidade policial, onde ele vai ser fichado, vai ser feito todo o procedimento relativo à incriminação dele aquele fato, à imputação dele daquele fato, e reúne as provas para mostrar para um terceiro que não viu o que aconteceu, sejam testemunhais, seja o que for, porque o juiz não viu, então eu preciso provar para ele. Então eu reúno as provas e junto com a vítima e o acusado acabou a investigação. Inclusive nos Estados Unidos o tempo máximo de uma investigação é 100 dias. 100 dias a polícia tem que resolver. Claro que com exceções de crimes complexos e tal, mas 100 dias eles têm que resolver. Como é que funciona no Brasil? Mesma situação, violência doméstica, chama a PM. A PM comparece no local, está lá o agressor, está lá a vítima, estão lá as testemunhas. Primeiro, a PM não pode ouvir as testemunhas, porque não é função dela. Segundo, a PM vai ter que conduzir esta ocorrência até a Polícia Civil, porque no Brasil se resolveu partir as coisas no meio. Ao invés de uma polícia levar até o fim, se partiu no meio e se decidiu que a PM, que viu, que teve acesso à vítima, ao agressor e às testemunhas, ao local dos fatos, não pode conduzir aquela investigação. Vai ter que ser passada para uma Polícia Civil, como a federal é uma Polícia Civil, de âmbito federal, que vai ser encarregada da investigação. Então já tem a primeira jabuticaba. Eu já quebro a primeira elo de ligação do investigador com os fatos. Quem vai investigar não participou da cena. Quem vai investigar não foi no local. Quem vai investigar não conversou com as testemunhas. Testemunhas no Brasil, voltando ao que nós falamos sobre a impunidade, são voláteis. Elas somem, elas evaporam. Por quê? Ah, não, eu não quero me meter com isso. Não, o cara é meu vizinho. Pô, entendeu? A sensação de impunidade leva a isso. O cara pensa duas vezes, a pessoa pensa duas vezes em dar um testemunho contra o vizinho, porque sabe que o vizinho não vai ficar preso. E quem vai ter que dar de cara com o vizinho todo dia é ele. Então essa testemunha que não foi apontada na hora, ali no calor dos fatos, que às vezes até pela emoção a pessoa se deixa rolar, depois ela não vai mais, assim que ela esfriar a cabeça, ela não vai mais ser testemunha. Então nós já temos, primeiro, a Polícia Militar atendeu, foram lá 2, 3, 4 policiais, uma guarnição atendeu. Então já tem 4 policiais trabalhando, onde seria 1 ou 2 no sistema de ciclo completo. Aí eles são obrigados a conduzir essa ocorrência até uma delegacia de polícia civil. Tá? Se for um crime federal, nós estamos falando de Maria da Penha, mas se fosse um crime federal, seria para federal, a lógica é a mesma, não muda nada. Ocorre que não conheço a estrutura da Polícia Militar nem da Polícia Civil de São Paulo, conheço a do Rio Grande do Sul, nem todas as cidades têm plantão 24 horas para registrar a ocorrência. Então, às vezes, a Polícia Militar, além de ter que conduzir para civil, ainda tem que levar para outra cidade. Tá? Então, o tempo de atendimento da ocorrência foi meia hora, mas os policiais vão ficar envolvidos 10 horas, porque eles vão ter que deslocar até outra cidade, entrar numa fila de espera para apresentar aquela ocorrência, dar o depoimento deles para depois eles ir embora. Então, o primeiro obstáculo já se criou aí. Eu quebrei essa cadeia de contato do investigador com a prova e eu já dificultei em muito a vida do investigador. Não quer dizer que os policiais brasileiros sejam incompetentes, esse número de 10% de homicídio. Quer dizer que o sistema que a gente usa é errado. É mais ou menos como alguém querer nadar de braço encolhido e mão fechada. Não vai funcionar. O cara pode ser campeão. Se ele tentar nadar de braço encolhido, com uma perna amarrada nas costas, ele não vai nadar, porque ele está fazendo da forma errada. Então, esses são os obstáculos que a gente quer botar. Aí tá, chegou na Polícia Civil, apresentou a ocorrência. Ok. Os 4 PMs que conduziram a ocorrência até lá vão ficar sentados 3, 4 horas esperando para apresentar aquela ocorrência para ser ouvidos no inquérito. Tá? Lá dentro da Polícia Civil ou da Federal vai gerar um sistema chamado inquérito policial. No Brasil, investigação tem dono. É o cargo denominado delegado de polícia. Tá? Quando eu falo essas críticas todas que eu faço e vou fazer à estrutura policial, eu não tenho nada contra delegado, eu não tenho nada contra as pessoas que ocupam um cargo de delegado, em absoluto, tenho grandes amigos. A crítica é conceitual, a gente tem que discutir o modelo, discutir ideias para tentar evoluir.
Eu não quero discutir pessoas aqui, estou discutindo só ideias. No Brasil, investigação policial tem um dono, é o delegado de polícia, tanto na civil como na federal. Então, a PM chegou lá para apresentar essa ocorrência da Maria da Penha. Se for, dependendo do horário que isso acontecer, se for de madrugada, talvez não tenha um delegado de plantão. Então, o dono da investigação sequer vai ver aquela vítima. Um policial que está de sobreaviso, de plantão, vai tomar a termo os depoimentos, vai largar em cima da mesa dele para no próximo dia útil ele olhar se ele tiver tempo. Porque tem delegacias com 20 mil processos, 20 mil inquéritos rodando, com um delegado. De novo, o problema das exatas é que a gente tem mania de fazer regra de 3. Divide 20 mil por 365 e vê se é viável alguém tocar uma vez por ano em cada investigação dessa. É impossível, é um volume que não tem como a pessoa dedicar tempo e atenção para cada investigação. Então, feito lá, começou o inquérito. O inquérito aí vai exigir que o policial que vai investigar, que vai ser um policial civil ou federal, não o delegado, que, como eu já acabei de dizer, na carga do delegado, em tese, tem uma infinidade de trabalho que ele jamais daria conta, nenhum ser humano daria conta. O que acontece? Isso é terceirizado para os demais cargos. Os demais cargos vão executar tarefas que no papel seriam do delegado. No final, às vezes ele assina, às vezes nem assina. Então, nós já criamos um embaraço que o primeiro policial que foi no local já não conhece mais as testemunhas. Já criamos o segundo embaraço, que é o tempo de deslocamento. Já envolvemos, no mínimo, mais um policial, além dos 4 iniciais, que é o escrivão, o inspetor, o agente que vai registrar essa ocorrência. E depois piora, porque depois vai entrar um escrivão da Polícia Civil, que vai ter que formatar esse inquérito num calhamaço de papel, um delegado que vai ter que, de vez em quando, despachar nesse negócio, e 1 ou 2 policiais que vão ter que investigar. Ou seja, o que num país como os Estados Unidos, com ciclo completo, 2 policiais fazem, nós já estamos em 8. Já temos 4 PM e 4 civil. Tá? E aquilo que seria resolvido na hora, olho no olho, no calor do momento, já virou um processo de papel que só vai ser tocado a partir do próximo dia útil. Aí a própria vítima, infelizmente, no caso de violência doméstica, às vezes decide que não quer mais aquilo, porque ela tem que conviver com o agressor, ela ainda não está preparada para quebrar esse laço, enfim, N motivos que não vamos discutir aqui. Testemunhas já pararam para pensar e dizer, opa, eu não vou me meter nesse negócio. Não vou me meter, porque amanhã eles estão bem de novo, eu vou ser o feio. Já dificultou tudo, provavelmente aquela investigação já não vai chegar em bom ponto, porque todos os elos foram quebrados pela falta do ciclo completo. Homicídio, os 10% que a gente falou lá de média nacional, de 8% a 10%. Essa semana eu conversei com amigos da Polícia Civil lá da minha cidade, de Passo Fundo, que trabalham numa delegacia especializada de homicídios. Tá? Os números deles são bem diferentes. Números deles são 88% em média de 2018 de elucidação de crime, e meses chegam a 100%. Aí nós vamos pensar, aí, ó, viu como funciona? Viu como o sistema funciona? Por quê? Porque para tapar furo do sistema que não funciona, as polícias criam especializadas, delegacias especializadas, que trabalham em algo muito próximo do que seria um ciclo completo. Uma delegacia de polícia que tem 10 pessoas e tem 20 mil investigações, uma delegacia de homicídio vai ter 10 pessoas para fazer 2 investigações por mês. Quando tem um crime, eles vão no local, justamente porque eles são dedicados àquela atividade, eles não têm uma carga gigante de trabalho no lombo deles, eles conseguem ir ao local e fazer aquilo que é feito num país de primeiro mundo, embora vão com atraso, porque o primeiro atendimento continua sendo da PM. Tá? Mas ainda assim, como eles têm esse atendimento próximo do que seria o ciclo completo, eles conseguem ter um retorno muito melhor. Então, aquilo que eu falei lá no início, eu não estou criticando a qualidade do nosso policial, eu estou dizendo que o sistema está errado. Quando chega num local de crime, de um homicídio, por exemplo, tá? Que a violência doméstica, ela tem a característica de, geralmente, o agressor ser alguém conhecido, não tem grande problema em identificar o perpetrador. O perpetrador é alguém que a vítima conhece. O homicídio, não. Tu chega lá, tem um corpo estendido, tu não tem uma relação direta, nem se não há um flagrante, ou seja, se alguém não viu essa pessoa cometendo o crime e se dispõe a testemunhar isto, eu não sei quem é o homicida. Né? E justamente pelas deficiências, pela pouca condenação, é difícil também achar uma testemunha que diga a ponte, eu vi e foi ele.
porque a pessoa fica com medo de se envolver, de ter represália, de um monte de coisa. A PM chega no local do homicídio, está lá o corpo, o que a PM hoje faz? E, de novo, não é crítica à PM, é o papel que lhes foi incumbido. Eles mesmos não gostam disso. Eles espicham uma fita isolando o local, cruza o braço e liga para a civil. Ó, tem um homicídio aqui. Tá? E ficam lá, guardando o local. Ninguém chega, ninguém mexe na cena. Só que a testemunha que estava do outro lado da rua olhando, ele olha aquele negócio, olha para um lado, olha para o outro e vaza. Tá? Quando a civil chegar lá 2, 3 horas depois, as testemunhas já vazaram, já foram embora. Ela só vai ter a cena. E a cena não fala sozinha, ou seja, não vai conseguir investigar. Por isso que chega a 8 a 10%. Locais pequenos, cidades menores, não tem especializado em homicídio. E geralmente não tem nem esse atendimento na hora. O policial não tem. Tem cidades que tem um policial atendendo a cidade. Esse cara não vai trabalhar 24 horas por dia. Entendeu? Dependendo do horário, ele não vai poder ir no local. E se ele for, uma cena de homicídio, às vezes é numa situação, num local, num bairro, que o policial sozinho nem pode ir, porque ele não vai ter segurança de trabalhar. Então, isso são consequências da falta do ciclo completo. Então, de novo, só fechando assim para nós passarmos o ciclo completo. O que é o ciclo completo? O policial que atende a ocorrência, que atende o crime, ele leva a investigação até o final. Porque ele vai ter condição de ter contato com as vítimas, contato com as testemunhas e vai conseguir fazer melhor o trabalho dele. No Brasil, ao contrário, existe todo um trâmite infinito de papel. Para vocês terem uma ideia, tem inquéritos no Brasil, que é essa investigação lá dentro da Polícia Civil e da Federal, que leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como é que 3 anos depois tu vai conseguir prova de algum crime? Entendeu? É uma coisa para gringo ver, é uma falácia, vira um processo de papel. Tanto que se a gente for olhar, muitas vezes as pessoas são absolvidas nos processos criminais, não é por absolvição por inocência, é por falta de prova ou por prescrição. O Estado demorou mais tempo para provar que ele era culpado do que podia. Por quê? Porque o sistema é falho. Uma outra situação que os Estados Unidos mudou lá em 1800 e alguma coisa, um pouquinho antes de 1900, foi a questão da carreira única nas polícias. Seguidamente a gente vê notícias falando de algum industrial, algum CEO de uma empresa, um diretor, um presidente. Ele começou como office boy, ele começou como garoto do Xerox, ele fazia não sei o quê. Esses dias eu vi uma reportagem de um cara que virou comandante de avião e começou limpando o avião. O cara que começa limpando um avião, quando ele for comandante, ele vai conhecer cada parafuso desse avião. Ele vai saber até onde a sujeira acumula, coisa que um piloto geralmente não tem a obrigação de saber. Então, esse é um exemplo de como, ao longo do tempo, as pessoas se especializam numa atividade, vão ficando mais eficientes, mais efetivas e conseguem visualizar melhor o todo, conseguem trabalhar melhor, ser mais competentes. Vocês jamais vão ver, nenhum de nós aqui jamais vai ver, uma multinacional, por exemplo, uma Ambev, uma Ford do Brasil, uma Volkswagen do Brasil, contratar para diretor-presidente um garoto que acabou de sair da faculdade. Não tem essa chance. Porque ele pode ser um gênio, ele pode ser uma sumidade naquele conhecimento formal que ele adquiriu na faculdade, mas ele não tem experiência de vida, ele não conhece o negócio, ele ainda não sabe como as coisas funcionam. A gente vai envelhecendo e uma das coisas que tem em contraponto às perdas, né, é a experiência, é tu saber reconhecer a situação. Hoje no Brasil funciona da seguinte maneira: as polícias têm carreiras separadas, tá? Na Polícia Civil tem as carreiras, né, infelizmente, uma parte aqui. Na Polícia Civil, por Constituição, existe a carreira de delegado e a carreira de policial civil. Na Federal, nem isso existe. A Federal prevê que seria uma carreira só, pois ao longo do tempo separaram as carreiras iguais, por lobby, por interesse, por um monte de coisa. Por comodidade, sempre foi assim, não vão mudar. Na PM, tem a carreira de oficial e a carreira de praça. Então, o cara que entra como praça, se ele quiser ser um oficial, ele vai se submeter exatamente às mesmas demandas e exigências que uma pessoa que nunca botou o pé dentro da PM. Às vezes tem uma pontuaçãozinha, alguma coisinha que diferencie lá na outra fase do concurso. Mas o concurso ele vai ter que fazer igual, ele vai ter que fazer tudo igual.
Ou seja, o cara que está trabalhando na PM, fazendo ronda, enfrentando criminalidade dia a dia e adquirindo conhecimento e experiência, ele já está em desvantagem em relação a alguém que saiu agora da faculdade, que nem trabalha ainda e tem muito mais tempo para estudar. E esse cara que não trabalha ainda, que tem muito mais tempo para estudar, vai entrar e ser chefe dele. Tá? Aqui na minha apresentação eu tinha uma animaçãozinha que mostra bem isso. Tipo assim, o Jean entrou na Polícia Federal hoje. Hoje nasceu o Bruno, que é um menininho, coisa mais linda, nasceu hoje. Daqui a 5 anos, o Jean está noutra lotação, comandando investigação de tráfico de droga. O Bruno está entrando no ensino infantil. Resumindo, para não ficar longo, daqui a 20 anos, 23, 22, 3 anos, o Jean está 23 anos na polícia, o Bruno passa no concurso e vira meu chefe. Tá? Que experiência essa pessoa tem para chefiar? Que experiência ela tem para comandar? O que ela sabe de polícia? Porque ninguém aprende. Uma das principais falácias que se coloca até a questão do jurídico. Eu sou bacharel em Direito, já falei lá no início. O conhecimento jurídico para atividade policial. Faculdade de Direito não ensina ninguém a ser policial. Faculdade de Direito ensina lei, a entender lei e a atender sistema jurídico. Policial tu vai aprender na academia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alguém formado em Direito e alguém formado em Biologia, na academia de polícia vai ter a mesma formação e vai desempenhar o papel. Nos Estados Unidos, a imensa maioria das polícias não tem obrigação de curso superior. É curso médio. Porque a formação necessária para o trabalho policial é dada pelas academias. Tá? Desculpa interromper, que a gente precisa abrir para perguntas, eu posso abrir para perguntas, e aí o senhor continua dando as respostas do senhor. 2 minutinhos só. Sem problemas. Então, só encerrando assim, o que seria a carreira única, que é o que a gente quer? A gente quer que a entrada seja única. Todo mundo que entre na polícia, como acontece em todos os países desenvolvidos, vocês podem ver nos filmezinhos, aqueles que eu falei lá no início, o cara entra de blue, entra naquele uniforme fardado da polícia americana, vai cuidar trânsito, vai atender ocorrência. Se dali uns anos ele for competente, ele passar nas provas internas e às vezes até alguma informação que é obrigado a ter, ele pode virar detetive. Ou seja, ele muda o status dele, ele já não vai mais trabalhar naquele serviço de rua, ele já vira investigador e ele já evoluiu. Depois de um tempo ele pode virar sergeant, que seria um líder de equipe, ele já vai comandar uma equipe de investigação. Depois ele pode virar captain, que embora a nomenclatura militar é cargo civil, ele vai comandar uma unidade da polícia. Mas ele começou multando o carro, ele começou cuidando de escola. No Brasil não, no Brasil hoje geralmente, os melhores policiais, claro que isso é uma, digamos assim, uma figura de linguagem, não tem como generalizar e toda generalização é burra. Os melhores e mais dedicados policiais nunca vão ter tempo para estudar para serem chefes. Eles vão ser policiais inferiores, entre aspas, o resto da vida. Porque o trabalho policial é desgastante e não dá tempo para estudar. Ele está em franca desvantagem ao menino que está saindo, ou uma menina, da faculdade de Direito agora. Então é isso que a gente fala em carreira única. Começar de baixo e chegar ao topo, como funciona em qualquer estrutura decente. Né? Ciclo completo é otimizar a investigação. Feito isso, agradeço e vamos abrir para perguntas aí. É isso aí, gente. Agora a gente vai abrir para perguntas. Quem tem pergunta, levanta a mão. Ali, o rapaz ali. Karime, vem cá me ajudar. Vem cá, corre aqui. Isso. Rápido, rápido, rápido. Vamos abrir para algumas perguntas. E aí daqui a pouquinho a gente vai para o almoço, tá bom? E aí a gente retorna, eu vou passar a programação para vocês. Olha lá, leva o microfone, aquele rapaz de verde lá. Opa, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Meu nome é João, eu sou do MBL de Bauru. E eu queria fazer uma pergunta sobre, você falou sobre o inquérito policial, sobre o processo até achar quem cometeu o crime e ser preso. Eu sou estudante de Direito, eu estou fazendo estágio na vara de execuções criminais lá da minha cidade. E eu gostaria de saber um pouco da sua opinião sobre o seguinte, eu pego processos lá de pessoas que já foram condenadas
certo? E de progressão de regime. E, infelizmente, uma coisa que eu vejo é o seguinte, o cara ele é condenado a 10 anos de cadeia, por exemplo. Eu vi um caso, o cara ele cometeu 17 assaltos e um homicídio. E ele pegou 17 anos de prisão. Ele cumpriu 4 em regime fechado, foi para o regime semiaberto, cumpriu mais 1 ano ou 1 ano e meio no regime semiaberto e foi para o regime aberto. Ou seja, ele não cumpriu nem metade da pena dele e já estava solto na rua de novo, certo? E isso é um pouco vicioso porque o Ministério Público pediu deferimento para o regime aberto, foi concedido, e acho que deu 1 mês, o processo voltou para lá porque ele foi preso em flagrante com tráfico de droga. Eu gostaria de saber um pouco da sua opinião também sobre essa questão por exemplo, crime hediondo, o cara condenado a 50 anos, ele tem cumprimento mínimo de 30 anos, não pode cumprir mais que isso. Eu gostaria de saber um pouco da sua opinião sobre isso. Obrigado. Bom, isso dá quase outra palestra, mas vamos lá. Lá no início a gente falou da impunidade. Tá? Isso é impunidade. Eu vou te contar um fato que aconteceu comigo na minha investigação. Logo que eu entrei na polícia, eu estava na área de inteligência. Já comentei com vocês da questão de ficar 6, 8 meses investigando. Pois bem, um desses alvos que eu fiquei 6, 8 meses investigando, ouvindo, eu já conhecia a rotina dele melhor que ele mesmo, ou melhor que a mãe dele, porque um dia ele mentiu para a mãe dele, eu sabia que ele estava mentindo, e a véia acreditou. Ele foi preso inicialmente por contrabando de cigarro. Que, se for olhar assim, num primeiro momento é um crime que não gera tanta repulsa, né? A gente pensa, alguns até dizem, ele estava trabalhando. Não, ele não estava trabalhando, ele estava fazendo contrabando. Trabalhando está o pessoal que está com alguma atividade lícita. Esse contrabando de cigarro rendeu a ele lá 40 dias de prisão preventiva, ele saiu. Aí nós entramos com uma outra investigação de tráfico com outro alvo, pois ele cruzou nessa investigação. Ao final dessa investigação de tráfico, ele foi condenado a 60 anos, mais ou menos. Não foi 60, foi 45. 60 foi um dos chefes. 45 anos de prisão, porque a gente comprovou o envolvimento dele em vários fatos de tráfico. Então, ele teve um concurso material, ele tomou 40 e poucos anos. Em 5, 6 anos, ele estava na rua de tornozeleira. De 40, ele cumpriu 5. O que ele faz hoje? Explode caixa eletrônica. Então, assim, a impunidade gera criminalidade. A impunidade é um dos fatores que movem. E assim, correndo o risco de ser polêmico, o paradigma da ressocialização é um inferno que a gente tem que combater. O criminoso, conforme foi dito no início aqui, acho que pelo Rubinho, o criminoso, ele opta por ser criminoso. Ele nasce numa condição financeira e ele vê que para ele sair daquela condição das vias legais vai dar trabalho para caramba. Aí ele pega um atalho, diz, opa, aqui é mais fácil. E vai por aqui. O dia que ele é condenado, ele se faz de vítima. Não, tu vê, eu não tinha opção. Tinha opção. Eu sempre coloco o seguinte exemplo, os morros lá do Rio de Janeiro. São milhões e milhões de pessoas morando naquele morro. Uma quantidade absurdamente pequena, estatisticamente, talvez menos de 1% são dedicados à criminalidade. Então, tu dizer que quem nasce no morro está impelido à criminalidade, tu está sendo injusto com as pessoas que estão lá, que estão matando 1 ou 2 leões por dia para se manter honestos. Esse é um dos problemas, a gente tem que combater a impunidade. O pacote do Moro trata disso em alguns pontos, ainda vai ter que ser feito algumas alterações, mas o principal é isso. Tanto o Judiciário como o Ministério Público, infelizmente, pratica muito ativismo judicial, tal do garantismo penal, que é tratar o criminoso como um coitadinho, como uma vítima, coisa que definitivamente ele não é. A última pergunta, depois a gente vai para o almoço, tá, gente? E todos os nossos convidados vão estar aqui ao longo da tarde, vão ter outros painéis, vocês vão poder fazer pergunta à vontade, viu? Oi, eu sou Luiz Fernando Borges, médico ginecologista em Rio Preto. Gostei muito da tua palavra, da tua exposição, toda a trajetória, as dificuldades da polícia. E dentro do que você acabou de falar, eu tenho um grande amigo meu ortopedista aqui, que eu estou acompanhando a trajetória da filha dele na faculdade de Direito. Ela ingressou no Mackenzie há 4 anos atrás. E recentemente saímos junto, tal, encontrei ela com ele. Eu falei, como é que está indo lá? Está gostando da faculdade de Direito? Sempre perguntava isso para ela, sempre que encontrava, né? Ela falou assim, tio, eu estou adorando a faculdade de Direito, mas agora eu comecei a frequentar os
os júris lá, a parte prática do estágio, né? Mas você sabe o que acontece? Eu fico com uma dó daqueles... Eu falei, dó de quem? Eu fui ver um simulado lá, o cara matou 14 pessoas, mas ele, na verdade, é uma vítima da sociedade, é um coitadinho, não teve oportunidade, né? Aí eu peguei, virei para ela e falei, olha, é o seguinte, ó, vamos colocar a casa em ordem. O Brasil está passando por uma modificação desse paradigma aí de ideologia envolvido no crime, a dificuldade que a polícia tem, toda essa situação. Coitadinho nada, isso daí não é a vítima da sociedade, isso daí realmente um vagabundo bandido, tem que ser preso. Aí ela falou, não, depois ela fez uma reflexão, ela falou assim, nossa, dos meus professores do Mackenzie, Warley, os meus professores do Mackenzie me induziram a acreditar que aquilo ali é uma vítima da sociedade. Então, além de toda essa mudança desse paradigma da legislação, de penas mais duras, precisa ter essa mudança junto dessa questão ideológica, que é muito importante. Exato, e digo mais, esse é o desafio. Desinfectar ideologicamente todas as esferas do país, e principalmente a faculdade, a academia e a educação, até a fundamental, vai ser um desafio que nós vamos ter que enfrentar. Toda uma geração de sociólogos, de pedagogos, de não sei o que, foi formado dentro dessa ideia do politicamente correto. Politicamente correto, a melhor definição que eu já ouvi é como se tu pudesse pegar um cocô pelo lado limpo. Né? E poucas pessoas se arriscam a falar fora do politicamente correto, porque é feio. Não, veja bem, ó, que coisa, o cara é opressor. A minha mulher é professora. Ela foi advogada, hoje é policial também, ela tem mestrado em Direito e ela foi professora universitária. Agora, hoje, ela dá aula mais em cursinho. Mas ela foi professora e em um determinado ano a gente teve uma semana acadêmica da faculdade e ela, já louca com o garantismo penal que impera dentro da faculdade, pegou e disse, não, vamos chamar alguém polêmico, alguém que contraponha esse discurso único. E nós chamamos o Eugênio Amorim, que é um promotor de justiça no Rio Grande do Sul, extremamente combativo e absolutamente contrário a mimimi que relativize condição de criminoso. Tá? Moral da história, foi a palestra mais aplaudida pelos alunos, a palestra que mais se comentou depois, e foi a única que foi de encontro de tudo o que foi falado, porque todos os outros levavam para essa coisa do coitadismo, do marxismo cultural, do coitadinho, ele nasceu assim, ele nasceu num ambiente contaminado. Enfim, a gente vai ter que se livrar disso. Né? O homicídio em si, uma coisa também que eu ouvi de um professor de Direito, que me marcou, o homicídio é o único crime, ou um dos únicos, que ninguém pode dizer que jamais vai cometer. Ninguém pode garantir. Eu posso garantir que eu jamais vou estuprar alguém. Eu posso garantir que eu jamais vou agredir alguém injustificadamente. Eu posso garantir que eu jamais vou cometer um estelionato. Mas o homicídio eu não posso, porque eu estou dirigindo com o meu carro aqui e um pula na frente e eu cometi um homicídio culposo. Alguém tenta violar a minha casa, tenta violar alguém da minha família, como policial eu vou reagir da maneira que eu puder e, se necessário, vou matar essa pessoa. Cometi um homicídio, que eu vou estar coberto pela excludente de legítima defesa. Mas cometi um homicídio. Então é o único crime que ninguém pode cometer. O que pode dizer que não vai cometer? O que muda é a motivação. Uma coisa é tu matar alguém que tentou entrar na tua casa e ameaçar a tua família. A outra é tu botar uma arma na cintura e sair deliberadamente procurando uma casa para entrar e matar os donos, que é um caso desse de múltiplo homicídio. Mas existe esse marxismo cultural, essa coisa de ter uma visão romântica sobre o criminoso, existe e é muito presente em todas as faculdades, inclusive as particulares. Tá? O marxismo cultural é interessante. O ano passado, agora teve lá em Porto Alegre, no Colégio Rosário, que é um colégio marista, ou seja, um colégio de confissão religiosa, divulgaram no site do colégio como se fosse uma coisa muito legal. Os alunos iam fazer um júri simulado, e nesse júri simulado, eles iam se dividir nas tarefas lá, e o réu é a burguesia do século XIX ao XXI. Os caras estão numa escola particular, com mensalidade de quase 2 pau por mês, e eles acham que eles podem julgar a burguesia. Eles são a burguesia. Só que eles não se enxergam, porque ninguém conta isso para eles.
entendeu? Eles continuam achando que burguesia é um malvado dono do mercado que explora o trabalhador. Ele não sabe se o cara fechar o mercado, aquelas 30 pessoas não vão ter que trabalhar, né? Então, a gente vai ter que trabalhar muito isso. Na questão criminal, o que a gente precisa? O caminho. Nós temos que reduzir a impunidade, nós temos que melhorar a condição de trabalho de todos os órgãos que atuam na criminalidade. Uma das coisas que está no pacote do Moro, essa excludente de licitude diferenciada para policial, ela vem mudar uma covardia que existia há muito tempo. Qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, está autorizado a se defender se sofrer uma agressão injusta. Isso é lei. É a excludente da legítima defesa. Qualquer um de nós. Qual é a injustiça? Qual é a sacanagem que fazem com o policial? Fazem, porque ainda não virou lei o pacote do Moro. Eu, como policial, tenho exatamente a mesma garantia que qualquer um de vocês. Só que se eu sair ali na rua, ver um crime sendo cometido e não agir, eu posso ser julgado por prevaricar. Eu posso ser condenado por não ter agido, porque, aos olhos do Estado, eu sou um agente que tem a obrigação de agir. Só que eu tenho uma obrigação de agir, mas quando eu ajo em decorrência da minha função, do estrito cumprimento do meu dever, o meu tratamento ao final vai ser exatamente igual a de qualquer outra pessoa que não tinha nenhuma obrigação e que podia virar as costas e sair dali, né? O policial que enfrenta uma ocorrência de roubo, com violência, com troca de tiro, ele vai ter que responder pela legítima defesa nos mesmos moldes de uma pessoa que não é policial, né? E aí essa violência que eu criei, essa extrema emoção que o Kim falou agora, encerrando já por função do tempo, mas para cada um pensar entre si. Vocês pensem o que altera o estado mental da pessoa ter alguém atirando contra ela. Tu saber que tu pode morrer, que o teu filho, que a tua filha, que a tua mulher, que o teu marido que está em casa pode nunca mais te ver, porque tem um fauno ali que optou ser criminoso, que está atirando contra ti para garantir a impunidade do crime que ele cometeu ou tentou cometer. Além do medo de morrer, pensem a sensação de revolta que isso causa, o que muitas vezes justifica eventuais excessos. Ah, o cara deu 10 tiros. Tchê, o estado de violenta emoção que se fica num confronto, só quem passou por aquilo ali pode aquilatar. E é uma covardia enorme, um juiz, um promotor, dentro de uma salinha com ar refrigerado e o Beethoven tocando a Quinta Sinfonia no fundo, decidisse naquele 1, 2 segundos que o policial tinha para reagir, ele agiu certo ou agiu errado.